eu saí daquele lugar porque era como se o anjo do Senhor me conduzisse, sair andando na rua. Esse ano de 2024 vai ser um ano que a ira de Deus vai vir muito forte sobre a terra. A missionária Regiane Maciel entregou uma tremenda revelação da parte de Deus para a igreja e para o Brasil. Deus tem usado os seus servos e servas para alertar a terra, pois está chegando o grande dia do juízo do Senhor sobre este mundo. Mas muitas pessoas não têm acreditado e até blasfemado das profecias. Mas aquilo que Deus está avisando tem se cumprido. Veja esta tremenda visão. Mas antes, confira este breve recado da irmã Jéssica para você que está precisando fazer uma renda extra de forma honesta e segura. Fazer uma renda extra trabalhando em casa apenas com o seu celular te ajudaria? Esse daqui é o resultado da minha última semana, tá? E se você também quer viver essa realidade, basta clicar no link no comentário fixado no final desse vídeo que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e lá eu vou estar te enviando um mini curso gratuito e te ensinando a fazer dinheiro com a internet, tá? Deixando claro, desde já, de que é um trabalho 100% honesto, ou seja, nada de jogos, nada de apostas, nada de aplicativos. E estes aqui são resultados de pessoas que já me chamaram e já estão fazendo renda extra. Clica lá, me chama que eu tô te esperando. E o Senhor me levava numa visão dormindo até a porta de um templo. Mas era como se as igrejas que tem o Senhor, elas estivessem todas reunidas no mesmo templo. Era um templo muito gigantesco. E eu via muitas cadeiras brancas, não tinha cadeiras coloridas, essas poltronas que hoje em dia tem nas igrejas, eram todas cadeiras branquinhas. Irmãos, eram fileiras quilométricas de cadeiras. Só que eu olhava e eu dizia assim, eu estou vendo muita cadeira. E eu vi uma voz que dizia assim, eu vou te dar a visão para te ver o que tem em cima das cadeiras. E eu ia numa visão em cima de cada cadeira daquele templo. Eu via muitas cadeiras, igreja, com uma peça de roupa dentro de um saco. Era como se fosse, você tivesse comprado uma roupa de uma loja, estava no saquinho. Estava em cima do assento dessas cadeiras. Só que quando eu olhava, eu via muitas cadeiras, mas eu via poucas cadeiras com essas peças de roupa. E eu via muitas cadeiras sem a roupa. E quando eu olhava, eu dizia assim, ó, no sonho, eu posso pegar para ver o que é? E aí me autorizavam, era como se fosse o anjo do Senhor me autorizando eu pegar. E eu tirava aquela roupa do saco. Quando eu tirava, era uma bata, era tipo um vestido, um pano de saco de linho puro, 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 puro. Só que não era um linho fininho, era um linho verdadeiro, um linho diferente. Gente, eu tenho roupas em linho, as minhas roupas não se comparam com aquela roupa. O linho que eu conheço, não há outro igual ao que eu vi no sonho. Escute. Em cima de cada assento, eu preciso passar isso aqui para você, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo está passando para a igreja. Tem pessoas que dizem, como é que ele não, isso é tudo mentira, ele não desce na terra, mas ele usa os vasos, tem vasos separados, tem profeta na terra dos viventes que Deus usa, aqueles que você não dá nada por eles, aqueles que você rejeita, é aqueles que Deus vai levantar. E eu olhava em cima de cada peça daquela roupa, tinha uma coroa. Só que eu via que algumas cadeiras, a coroa tinha mais pedras, e tinha algumas que precisaria ser completadas, as pedrinhas na coroa. E eu olhava, irmãos, naquela cadeira, eu via nomes de pessoas apregados.
assim, embaixo do assento onde você bota as pernas, eu vi o nome das pessoas apregados. Só que muitas cadeiras não tinha a túnica, não tinha a coroa e não tinha o nome de pessoas. E eu pegava em sonho essa bata, ela era de mangas compridas, eu botava ela assim em mim, e ela cobria as minhas mãos, ela cobria os meus pés. Eu saí daquele lugar porque era como se o anjo do Senhor me conduzisse, saí andando na rua. Ele dizia, continua andando, sai daqui do tempo que eu vou te mostrar uma extensão maior de algo. Eu olhava, eu via, vocês sabem aquelas igrejas, que em todo mundo tem aquelas igrejas que os templos são pintados de preto. Irmãos, eu via muita igreja daquelas. E eu dizia assim, eu quero ir até lá para me ver. E alguém me conduzia até, eu não chegava dentro do templo, mas eu chegava na porta desses templos, era como se eu visse muitos de uma vez só. E eu via essas igrejas muito sujas. Do lado de fora, você tem a aparência que são igrejas muito lotadas de pessoas. Eu via muita aparência, eu olhava do lado de fora pelo vidro, como fosse uma janela dessas igrejas, eu via lotadas. Mas quando eu chegava na entrada, eu olhava, eu via as igrejas como se fosse vazia, e as pessoas que estavam dentro delas estavam enfermas. Eu via camas de madeira no canto dessas igrejas pintadas de preto, e via pessoas enfermas em cima. Eu via pernas com lepras, eu via pernas inchadas. E eu dizia assim, eu olhei de fora, eu vi tanta gente, por que que não tem esse tanto de gente? Aí eu olhava, eu ouvia um altar diferente, era assim como não fosse um altar, assim como fosse um terreiro de macumba, sabe? E eu olhava assim, eu via muita sujeira. Eu dizia, Senhor, me tira daqui que eu estou passando mal. Irmãos, eu saí andando, eu pedia misericórdia a Deus que me tirasse daquele lugar. Eu começava a ouvir gritos, muitos gritos, e eu olhava, eu via muitas mulheres, mães correndo com seus filhos no braço, e eu tinha uma visão do pulmão das crianças. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu escutava o nome, a praga, a peste. Igreja do Senhor, desperta. Porque esse ano de 2024 vai ser um ano que a ira de Deus vai vir muito forte sobre a terra. Eu via crianças na visão, naquela mesma visão. Eu fechava os meus olhos, eu via crianças entubadas. Eu via crianças com o pulmão batendo devagar. Eu via muitas crianças desidratadas. Na mesma visão eu saía andando, eu via aquelas mães correndo, muitas mães largavam seus filhos no meio da rua, eu via bebezinhos assim como fosse recém-nascido nu. Elas soltavam no meio da rua e saía correndo, como se os filhos fossem atrapalhar elas sobreviver, sabe? Como se largasse o filho ali, elas teriam mais força para correr. Eu via assim como se fosse uma guerra muito grande que viesse sobre a terra, e aquelas pessoas estivessem fugindo para não morrer, estivessem fugindo para não morrer de fome. E eu vi esse nome, praga, peste. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer nesta manhã de domingo. Você que está sujo, procure se santificar. Porque o que eu entendi daquela igreja, com aquelas cadeiras, com aquelas vestes de linho branco e aquelas coroas, é só para os que estão na posição. Muitos vão querer que troque as suas vestes, mas vai ser tarde, porque eu vi uma grande tribulação. Nesse mesmo sonho veio essa visão dessas crianças. Não se engane com esses templos pretos, viu?
Não se engane com essas igrejas que são cheias de jogos de luzes. Jesus disse, eu não estou lá. Eu sei que vão me criticar, mas eu vou falar a verdade. Jesus, eu não estou lá. As pessoas permanecem enfermos, do mesmo jeito que entraram. Mas as igrejas lavadas e remidas com o sangue de Jesus, essas vão ser salvas. Guarde a sua coroa para que ninguém roube. Guarde a sua